Oi, gente bonita, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero para tentar dar um pouquinho mais de luz para esse texto, para a gente poder vivenciar um pouco mais a Bíblia, ler, experimentar mais da Bíblia. Mas é uma conversa de gente comum para gente comum, não é uma conversa de especialista para especialista, mesmo porque a gente também não se considera tão especialista assim. Uma das coisas, gente, que passa pela cabeça de muita gente diz respeito à interpretação da Bíblia. E há um tipo de interpretação que muitas vezes nos gera muitos problemas. É o que a gente chama de interpretação literal, ou, em outras palavras, é interpretar a Bíblia ao pé da letra. Gente, isso é um problema. Por quê? Muitas vezes os textos, eles não querem dizer ao pé da letra determinadas coisas. É uma linguagem figurada. Às vezes o texto está apontando para uma determinada coisa, mas a gente não precisa interpretar aquilo da exatidão no texto. Sobre exatidão, sobre linguagem figurada, nós já falamos isso, procure aí no canal, você vai encontrar um vídeo sobre isso. O que a gente quer dizer são para a gente tomar cuidado com coisas do tipo. E aí, abra comigo, na Bíblia, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Aliás, gente, Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é um dos lugares os quais a gente mencionou e sugeriu que você começasse a ler a Bíblia. Também tem um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre como começar ou por onde começar. Assiste o vídeo lá e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Mas, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, Jesus ele diz no versículo 29 e versículo 30 o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está dizendo para você arrancar um olho ou então você cortar uma mão. É uma mão, não é mamão. Gente, não adianta, se eu for levar ao pé da letra isso aqui, todas as vezes que eu tiver um problema comigo mesmo, com as minhas intenções, com o meu, vamos dizer assim, com os meus erros, eu for arrancar um olho ou então arrancar uma mão, vai faltar olho para mim e vai faltar mão. Então é bem provável que o que Jesus estava dizendo não era para ser levado ao pé da letra, mas era para que a gente tomasse pé da importância que era. Quando você lê o capítulo 5 e o contexto disso aqui, esse contexto ele vai falar muito claramente sobre o que Jesus estava dizendo. Em outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Como um texto ele pode iluminar outro texto, como eu uso a Bíblia para interpretar a Bíblia. Mas isso fica para um outro texto, um outro encontro. Há um outro trecho da Bíblia muito interessante, que está no livro do Êxodo. Abre comigo, Êxodo, no capítulo 21. Êxodo 21. Lá no versículo 24, ele diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe, e por aí vai. Todo esse capítulo de Êxodo vai falar sobre a retribuição a algum mal que alguém te fez. Olha, gente, se eu pegar isso aqui e levar ao pé da letra e começar a usar Êxodo 21 na minha vizinhança,
eu vou gerar problemas, porque aí qualquer um que vem e pisa em mim, eu vou querer pisar e ainda vou dizer, tá na Bíblia. Ou então, se você é mais ousado, Deus disse que tem que... Gente, aqui entra naquilo que nós falamos, olha, o texto está distante de nós. 20 séculos, 25 séculos, é muito tempo. No meio aqui eu tenho gêneros literários, e nós falamos sobre isso em um dos vídeos anteriores. Nós temos gêneros literários misturados, às vezes no mesmo livro. Então eu tenho leis civis, leis, preceitos religiosos, preceitos éticos, listas de viagem, genealogias e tantas outras coisas presentes no mesmo livro. E aí eu não posso pegar um versículo desse, pegar ao pé da letra e tentar interpretar ele ao pé da letra, transformando ele num texto do século 21, sem a devida interpretação. Então, gente, ao pé da letra, interpretação bíblica gera problema. E olha, não é problema com esses exemplos simplórios que eu estou falando só, não. Aqui eu chamo a tua atenção para problemas muito mais graves, muito mais sérios. Usando a Bíblia, gente matou pessoas. Usando a Bíblia, muitas violências, elas foram, de certa maneira, justificadas. Usando as páginas da Bíblia, muitas atrocidades foram cometidas ao longo da história. Por quê? Porque algumas interpretações equivocadas, elas se espelharam em interpretações literais. Olha, gente, a Bíblia está recheada de relatos de curas. Eu acredito que aquele que inspirou a Bíblia, ele é capaz de curar. Mas eu tenho dificuldade de acreditar que todos, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, ou porque eu queira, todos serão curados. Muita gente, apesar da nossa fé, não será curada. No entanto, alguns usam esse texto, ou esses textos de curas, para tentar arrancar uma cura e fazer com que as pessoas acreditem nele, que ele é capaz ou não de curar, porque simplesmente eles acreditaram numa interpretação literal. Muitas vezes a promessa de cura aliada à fé, ela pode descambar para questões de dinheiro. E olha, hoje no nosso mundo moderno, contemporâneo, você está aí vendo muitos exemplos de gente por aí abrindo verdadeiras, vou chamar assim, de empresas da fé, onde amealham, né, usando a fé do povo e usando textos bíblicos com interpretações literais, eles tomam o dinheiro das pessoas, usando a sua fé, a sua crença. Por isso que quando a gente fala de interpretação ao pé da letra, nós estamos falando de algo real e que é potencialmente destruidor. Isso sem falar em relações de poder. A Bíblia fala que muitas figuras bíblicas foram alçadas à condição de liderança, à condição de governo e tudo mais. E aí hoje, no nosso mundo moderno, muita gente acaba usando essas páginas para justificar o seu suposto, vou colocar entre aspas, chamado a esses patamares de liderança, governo. Eu acredito que o Altíssimo é capaz de chamar pessoas para tarefas específicas? Sim, eu acredito. Mas todos serão chamados para funções de liderança, governo e tudo mais, uma relação de poder em que alguns dizem assim, eu mando e você obedece. Cuidado, cuidado. Não sejamos nós enganados por interpretações
literais da Bíblia, porque isso gera problemas. Então eu te desafio a procurar aqui nos nossos vídeos anteriores e assista novamente, ou então, se você não assistiu, assista. Linguagem figurada e exatidão. Queremos que você caminhe com a gente mais um tempo. Muito obrigado pela tua paciência. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.